O ser humano, que sempre foi visto como a espécie mais inteligente de todos os tempos, agora corre o risco de perder o seu lugar no pódio. Talvez você nunca tenha parado para pensar que, há milhões de anos atrás, pode ter existido uma civilização mais inteligente que a nossa, mas que ainda ninguém sabe pelo simples fato de seus rastros terem sido apagados. Bem, mas não é tão simples assim. Pesquisadores vêm estudando essa possibilidade e provando que a existência de um animal com intelecto muito avançado, mais do que o Homo sapiens, pode sim ter existido e com uma inteligência tão grande a ponto de dominar esse e outros planetas. Porém, a certeza absoluta só virá quando esses cientistas localizarem as pegadas desses seres milenares para comprovarem o que ainda é uma hipótese. E é exatamente isso que sugere a hipótese siluriana, um estudo dedicado a encontrar essa civilização. Parece roteiro de filme, né? E olha, o nome do estudo realmente foi inspirado num episódio da série de ficção científica Doctor Who, justamente quando descobrem uma antiga raça de répteis inteligentes chamados silurianos. Foi só em 2018 que 2 cientistas se encontraram e pensaram se realmente seríamos os seres mais inteligentes da humanidade. Muitas pessoas já devem ter se perguntado isso. Afinal, será que nunca existiu uma espécie mais avançada que viveu na Terra antes de nós? E se realmente existiram esses precursores de cerca de 100 milhões de anos atrás? Bem, é isso que a ciência quer descobrir, começando com busca de pistas que podem estar muito escondidas. E a gente se pega imaginando, e se for verdade? A chance da hipótese siluriana ser verdade aumenta ainda mais quando descobrimos quem são esses investigadores. Vamos conhecê-los. Um deles é considerado um dos cientistas mais influentes na pesquisa sobre mudanças climáticas. Gavin Schmidt é climatologista britânico muito reconhecido pelo seu trabalho em modelagem climática e ciência do clima. Além disso, ele é diretor do Goddard Institute for Space Studies da NASA. E ele não está sozinho nessa busca. O seu companheiro de estudos é Adam Frank, um astrofísico, professor de física e astronomia na Universidade de Rochester. Também divulgador científico, trabalha com astrobiologia, cosmologia, estuda a relação entre ciência e cultura, escrevendo diversos livros abordando uma fusão entre física, filosofia e a busca por vida no universo. Não é à toa que os seus interesses estão todos voltados para o futuro da humanidade, mudanças climáticas e o impacto das atividades humanas no planeta. Com todo esse currículo, realmente são pessoas muito capacitadas, né? Ok, mas a falta de certeza sobre vestígios dessa possível existência de civilizações pré-humanas levou esses 2 a questionarem coisas que vão muito além desta. Para eles, as chamadas civilizações industriais conseguiriam usar fontes de energia em grande escala, como combustíveis fósseis e até energia solar, para impulsionar as suas atividades e criar tecnologias. Essa definição argumenta que qualquer civilização com um impacto significativo e mensurável em seu ambiente seria considerada uma civilização industrial, com produção de emissões de gases de efeito estufa ou mesmo a transformação da paisagem por meio da urbanização. Segundo esse estudo, o uso excessivo de energia por qualquer civilização, seja ela humana ou vinda de outros planetas, pode levar a impactos ambientais significativos e duradouros, como é o caso das mudanças climáticas. Frank e Gavin analisaram a crise climática que enfrentamos agora aqui no planeta, afirmando que poderia se tratar de um fenômeno universal. No estudo, ele argumenta que o uso de recursos energéticos semelhantes ao nosso poderia resultar em desafios ambientais capazes de ameaçar até mesmo a nossa sobrevivência. Nesse contexto, a sustentabilidade não é só uma preocupação ecológica, mas sim um princípio mundial para que qualquer população avançada tecnologicamente consiga sobreviver. Os autores
usam essa hipótese como uma maneira de pensar sobre a nossa cultura e o impacto que estamos deixando no planeta, estabelecendo, portanto, uma base para debates sobre como seria possível detectar sinais dessas civilizações antigas através de um registro geológico, questionando não apenas a existência de tais civilizações, mas também entender como poderíamos reconhecê-las caso elas existissem. Segundo os autores, a discussão é fundamental para saber o que poderia ser registrado geologicamente e como, eventualmente, esse conhecimento poderia ser aplicado na busca por vida inteligente em outros planetas. Mas, vamos combinar, né? Encontrar essas pistas não é fácil e envolve a análise de diversos fatores e indicadores que podem ter ficado no passado durante as atividades dessa civilização. Um vestígio importante seria a presença de compostos como plásticos e outros produtos químicos industrializados que não existiam antes da industrialização moderna. Isso pode comprovar que houve, sim, atividades industriais. Outro indício seriam os fósseis, pois eles mostram uma relação clara entre uma alta taxa de extinção com a atividade da civilização, resultando numa prova da existência de tais sociedades. Além disso, é importante levar em consideração os efeitos climáticos. Registros geológicos podem mostrar mudanças repentinas de temperatura e do clima que acontecem pela liberação de gases de efeito estufa, que também ocorre pelo excesso de atividades industriais. As alterações de estruturas geológicas do terreno, por exemplo, como urbanização, agricultura, quando realizadas em grande porte, elas acabam deixando marcas no registro geológico, é claro. Análises feitas em áreas urbanas provam como os humanos influenciaram o uso do solo durante o tempo. Com a combinação dessas e outras abordagens, seria possível construir uma visão mais ampla, capaz de identificar a existência desses seres, mesmo com vestígios diretos escassos. Esse tipo de pesquisa proporciona debates importantes sobre como mudanças ambientais significativas afetam a vida no planeta, oferecendo um contexto para a busca de vestígios de civilizações passadas. Olha só, um exemplo notável é a equação de Drake. Já ouviu falar? Ela é utilizada para chegar no número de civilizações comunicativas e amigáveis na galáxia da Via Láctea. No contexto da hipótese siluriana, os autores sugerem que a história da Terra pode atuar como um modelo para analisar os parâmetros envolvidos na equação. A ideia central aqui é que, caso uma civilização industrial tivesse existido antes da gente, as marcas deixadas no registro geológico poderiam ser utilizadas para identificar seres que habitaram o planeta ao longo do tempo. Os fatores da equação de Drake tornam a busca por vida inteligente não apenas uma questão de descobrir outras civilizações, mas é também uma oportunidade para compreender as condições necessárias para o aparecimento de civilizações semelhantes à humana e a capacidade de comunicação. Essa exploração abrange não apenas a possível existência anterior de civilizações, mas também os padrões de evolução e impactos que essas civilizações poderiam ter tido no nosso planeta, enriquecendo assim o nosso entendimento sobre a intersecção entre vida, indústria e meio ambiente ao longo da história da Terra. Nesse contexto, a hipótese siluriana aborda sobre eventos geológicos conhecidos como o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, evento que registrou o aumento súbito das temperaturas no mundo inteiro. Nesse caso, a temperatura média da Terra subiu mais de 8 graus centígrados, acima da média que temos hoje, além de mudanças de excesso de carbono liberadas no ambiente, algo que aconteceu possivelmente devido à atividade tectônica, vulcanismo e outros desastres naturais. Embora seja possível que uma civilização industrial pudesse deixar marcas detectáveis, essas marcas podem ser muito semelhantes a esses sinais de causas naturais, complicando assim a tarefa da gente distinguir o que é uma e o que foi outra. E se for verdade? Você pode estar se perguntando, tá, André, mas
O que tudo isso tem a ver com a minha vida, com a nossa vida atual? Eu quero ajudar você a entender que, ao investigarmos o impacto de civilizações passadas e comparar isso com eventos geológicos bem documentados, isso poderia nos oferecer respostas muito importantes sobre a frequência e natureza de outras civilizações ao longo da história. Em depoimento, os autores explicam que realizar um estudo em que é necessário observar a Terra após milhões de anos, sem ter mais nenhuma estrutura física, acaba se tornando necessário olhar cada parte do que sobrou, como as rochas, por exemplo, para então tentar encontrar tendências. Eles, com certeza, seguirão buscando por mais pistas. Mas, enquanto isso, a gente fica daqui imaginando. E se for verdade?